Estou sóbrio há anos. Não bebo uma gota desde outubro de 2020. As pessoas sempre me perguntam o que me fez finalmente parar depois de 15 anos. E eu geralmente só digo que tive um chamado de consciência. Isso é verdade, mas eu normalmente não entro em detalhes sobre que tipo de chamado foi esse. Numa quinta-feira, comecei a beber por volta das 16 e disse a mim mesmo que pararia às 19. Depois mudei para as 20, depois 21 horas. Você sabe como é. Bom, espero que você não saiba como é. Quando cambaleei até minha caminhonete por volta das 23, a parte racional do meu cérebro, ou o que restava dela, sabia que eu não devia dirigir. Mas então a parte bêbada disse: "Ah, são só 20 minutos pela estrada e você dirige melhor bêbado." Mentira. Ninguém dirige melhor bêbado. Mas eu pensei que era o interior, no meio da noite, quase sem tráfego. Pensei: o que pode acontecer? Lembro que mal conseguia segurar as chaves, mas o motor deu partida. Recordo de achar que as linhas amarelas da pista estavam esquisitas, como se estivessem se movendo, e então apaguei. Tenho quase certeza disso, porque minha memória fica completamente em branco nesse ponto. E o que lembro depois é que o mundo estava todo errado. Tudo estava de cabeça para baixo. Havia também um som rítmico de gotejamento. Minha cabeça parecia ter sido atingida por uma marreta. Levei uns 10 segundos para perceber que estava pendurado pelo cinto de segurança, com sangue escorrendo no teto da cabine. O para-brisa estava trincado como uma teia de aranha, mas intacto. Através dele eu via terra e grama, onde deveria estar o céu. Minha caminhonete tinha saído da estrada, perto do viaduto do rio, e rolado barranco abaixo. Eu estava sinceramente com sorte por estar vivo. De algum jeito os faróis ainda estavam acesos. Tentei chamar por ajuda, mas os sons que saíram da minha boca eram mais como grunhidos. Minha garganta estava extremamente seca e dolorida, e falar fazia minha cabeça doer mais ainda. Isso durou uns 20 minutos, até que notei um movimento pela janela ao meu lado. Pensei: graças a Deus alguém me encontrou. Alguém viu meu acidente e desceu para ajudar. Tentei virar a cabeça para olhar direito, mas isso me causou uma pontada de dor no pescoço. Mas virei o suficiente para ver um rosto. Esse rosto estava pressionado contra o vidro, me encarando. Pálido como neve e completamente sem pelos. Os traços eram quase humanos, nariz e boca no formato certo, mas causavam aquela sensação de válida estranheza. A boca era só uma linha, sem lábios e, meu Deus, os olhos eram completamente pretos, sem nenhum traço de branco. Mas o que me fez realmente entrar em pânico foram os chifres. Não eram enormes como os de um bode, mas tinham uns 20 centímetros de cada lado, com 3 ou 4 pontas, como se tivessem sido empurrados para fora de dentro do crânio. Ah, aí sim, eu gritei. Não foi um pedido de socorro, foi puro terror. A coisa não reagiu, apenas continuou me encarando com aqueles olhos como poços de óleo. Então, quase graciosamente, ela se afastou da vista. Eu me debatia contra o cinto de segurança, tentando me soltar, mas estava preso. O cinto tinha travado no acidente e eu estava pendurado de cabeça para baixo, todo machucado. Não conseguia o ângulo certo para destravá-lo. Então comecei a ouvir movimento atrás da caminhonete. Pela janela traseira vi pernas, talvez, mas dobradas de forma estranha, como se tivessem juntas de mais ou de menos. A caminhonete se moveu um pouco e ouvi o metal gemer. Algo tinha subido na parte de baixo. "Saia daqui!" gritei. "Me deixe em paz!" O metal se mexeu de novo. Comecei a ouvir sons de arranhões como unhas no metal. Estava se movendo pela lateral do motorista. Gritei até minha garganta morrer, esperando a qualquer momento ver aquele rosto de novo na janela. Uns 5 minutos se passaram e então o som dos arranhões parou.
o peso sobre a caminhonete desapareceu. Prendi a respiração e ouvi, mas tudo o que escutava era o sangue pingando de mim e o tic-tac do metal esfriando. De repente houve um movimento à minha esquerda. Não na janela, mas abaixo dela, ou acima dela, na minha posição. Uma mão entrou pelo vão onde a porta tinha se entortado no acidente. Era fina, com juntas extremamente salientes e unhas amarelas como osso. Ela tateava o interior do teto procurando alguma coisa. E então começou a subir, ainda tateando. Demorei demais para perceber que estava procurando o botão do cinto de segurança. Um dedo começou a deslizar sobre o botão, quase com delicadeza. Lembro do que pensei naquele momento. Se apertar esse botão, vai me arrastar para fora daqui e eu vou morrer. A mão apertou mais forte, e então eu não estava em lugar nenhum. Apenas escuridão. Apaguei de novo. O pior momento da minha vida, ou talvez o segundo pior. O que lembro depois disso são vozes. Vozes humanas, de verdade, e feixes de lanternas cortando a cabine. Alguém dizia: "Senhor, o senhor consegue me ouvir?" Quando olhei para o lado, vi bombeiros. Aparentemente, um caminhão que passou viu meus faróis no mato e chamou socorro. Usaram o desencarcerador para abrir minha porta, a mesma porta por onde aquela mão tinha entrado. Disseram que eu tive sorte de estar vivo, porque a caminhonete tinha capotado 3 vezes e parado de cabeça para baixo. Eu podia ter sido esmagado ou podia ter quebrado o pescoço, especialmente, disseram eles, considerando que eu não estava usando o cinto de segurança. Pois é, quando me encontraram, o cinto não estava preso e a gravidade fez o resto. Mas o detalhe é, eu lembro de estar usando o cinto. Lembro de colocar o cinto quando saí do bar. Bom, a polícia me deu uma dura, obviamente. Perdi minha carteira de motorista, paguei uma multa enorme e escutei de todo mundo que eu só estava esperando matar alguém. Mas nunca mais bebi. Não depois de tudo aquilo. Não depois de quase morrer, provavelmente 2 vezes. Tenho certeza de realmente ter presenciado algo que não deveria existir. Algo que quase conseguiu me tirar da caminhonete antes que as pessoas me encontrassem. Naquela época buscávamos tranquilidade. Minha esposa e eu estávamos cansados da cidade e sonhávamos com algo mais simples. Lembrei então do rancho que meu avô havia deixado para nós, perto de uns morros no norte do estado, em um terreno que nem aparecia nos mapas. Achei que seria uma boa ideia reformá-lo e começar do zero. Teresa aceitou sem fazer muitas perguntas. Camila, que tinha apenas 5 anos, também. Dissemos a ela que viveríamos rodeados de árvores, com um céu imenso, onde seria possível ver as estrelas. O lugar era isolado. O mais próximo era um vilarejo pequeno, a meia hora de carro, isso se não chovesse. Quando chovia, a estrada de terra virava uma barreira que era um Deus nos acuda. Ainda assim, a paisagem era linda. Uma casa antiga de madeira, com telhado alto, portas que rangiam e janelas com os caixilhos tortos. Tudo parecia parado no tempo. Para mim era perfeito. No começo nos adaptamos bem e Camila parecia feliz. Passava o dia correndo atrás de um cachorro vira-lata que ganhamos assim que chegamos. Teresa cozinhava como antes, mas agora no fogão a lenha, e passava a tarde tricotando. Eu cuidava das cercas, do poço e de algumas reformas. O ar era limpo e as noites tinham um silêncio que chega a ser meio assustador. Como costuma acontecer nesses lugares afastados, esse mesmo silêncio foi aos poucos se tornando algo que nos incomodava. O primeiro sinal veio de Camila. Foi numa noite durante o jantar que ela disse com voz baixa que tinha visto uma mulher parada ao lado da janela.
Dizia que ela não se movia, que a observava enquanto dormia e que seus olhos pareciam queimados. Teresa e eu tentamos acalmá-la. Pensamos que tinha sido uma sombra, ou talvez algum reflexo, e que Camila tinha confundido imaginação com realidade. Não demos muita importância, mas a menina continuou falando disso nos dias seguintes. Não se tratava mais apenas de uma mulher, mas de vários seres escuros, aos quais ela passou a chamar de as sombras que andam. Dizia que entravam pelas paredes enquanto dormíamos, que se moviam pelo teto e que nunca faziam barulho. Contava isso sem chorar e sem buscar consolo. Era como se já tivesse se acostumado com a presença deles. Começamos a nos preocupar de verdade quando, certa manhã, Teresa me chamou assustada. Ela encontrou Camila dormindo com marcas estranhas no braço. Eram como se alguém a tivesse segurado com força. Ela não se lembrava de nada. Só dizia que tinha sonhado com uma das sombras segurando seu braço para que ela não se mexesse. Tentei dizer que ela poderia ter se machucado na cama ou dormido em cima do braço, mas no fundo eu sabia que algo estava errado. A partir dali, Teresa já não dormia tranquila, e eu comecei a ficar na sala durante as noites, tentando fazer vigília. Os dias se tornaram pesados e Camila já não sorria. Ela começou a falar menos, a comer menos, e passava horas desenhando em um caderno que encontramos embaixo da cama dela. Figuras sem rosto, compridas, finas como galhos. O mais estranho era que o cachorro, que sempre foi protetor com ela, já não se aproximava. Ele ficava deitado na entrada, com os pelos do dorso arrepiados e os olhos fixos na parede do fundo do corredor. Rosnava sem motivo e depois se escondia, como se alguém o ameaçasse. Certa madrugada, enquanto Teresa dormia e eu tentava ler a Bíblia, senti que o ambiente mudou. Soube que algo estava lá fora, observando. Levantei-me em silêncio, peguei uma lanterna velha e abri a porta da frente devagar. Diante de mim, entre as árvores, vi uma coisa preta, alongada, que não parecia uma pessoa. Não dava para saber se tinha olhos, mas eu sentia o olhar daquilo sobre mim. Não era neblina, não era sombra, era uma presença estranha. Não me mexi nem acendi a lanterna, simplesmente fechei a porta devagar, com o peito apertado, e voltei para a sala. Não fiz nada naquela noite, mas aquela figura não era a única. Descobri isso depois porque na noite seguinte, ao ir verificar o quarto de Camila, a encontrei acordada. Ela estava sentada, olhando para a parede. Disse que eles já tinham entrado e que agora não queriam mais brincar, queriam ficar. E então vi novamente as marcas, mas dessa vez estavam no pescoço dela. A partir daquela noite, as paredes começaram a suar o tempo todo. Durante a noite, as tábuas rangiam como se alguém caminhasse descalço de um quarto para outro. Eu sabia que não podia ser o vento fazendo aqueles ruídos. As portas amanheciam abertas, até mesmo as que eu sabia que havia trancado com chave. Teresa ficou doente do estômago e depois da cabeça. Reclamava de pontadas no fundo dos olhos e de sonhos em que caminhava dormindo entre sombras. Dizia que ouvia vozes de madrugada chamando por ela, vindas do campo atrás do curral. Eu tentava manter a calma, cuidar de tudo, mas aquilo também estava me afetando. Dormia pouco, vigiando a casa com uma lamparina na mão e uma pá velha ao lado da cadeira. O cachorro já não latia, só se escondia debaixo da mesa e se urinava se alguém se aproximasse. Camila já não parecia uma criança, sua pele estava pálida e seus olhos apagados. Falava pouco, e quando falava, era para mencionar coisas que não compreendíamos. Mencionava lugares que não existiam no rancho, pessoas que ninguém conhecia e momentos que, segundo ela, tinham acontecido antes de chegarmos. Afirmava que debaixo da casa vivia uma família de sombras e que à noite saíam para brincar com ela. Dizia que nem sempre eram más, mas que agora estavam irritadas.
Uma manhã, enquanto lavava um lençol no tanque, Teresa encontrou um saco com dentes enterrados. Ela o trouxe até a casa e me mostrou. Assim que toquei nele, senti uma espécie de calor subir pelos meus dedos. Não sei como explicar melhor que isso. Por volta das 3 da madrugada, a casa começou a ranger. Teresa tampou os ouvidos e começou a gritar, dizendo que eles estavam se aproximando por debaixo dos alicerces. Tentei acalmá-la, mas nesse instante escutamos um baque vindo do quarto da Camila. Corri até lá e ela estava sentada na cama, olhando para a janela. Não havia se mexido, mas sobre suas costas havia marcas ainda mais profundas. Dessa vez também havia uma espécie de arranhão no colchão, como se algo com garras enormes tivesse caído sobre ela. O cachorro latiu uma única vez e depois ficou em silêncio. Naquela madrugada, decidi que ao amanhecer iríamos embora do rancho. Não importava o barro nem o caminho, carregaria Camila se fosse preciso. Mas quando amanheceu, o motor não ligava e a bateria estava morta. Voltamos para dentro de casa e algum tempo depois, Camila parecia estar em paz. Perguntei a ela uma vez se estava com medo, e ela me respondeu com a voz mais calma que ouvia em semanas. Me disse que não tinha mais nada a temer, porque eles disseram que logo ela estaria com eles para sempre. Naquela noite choveu forte. A lamparina a gás se apagava toda hora, e Teresa e eu não dormimos. Quando entrei no quarto de Camila para checar, ela não estava mais na cama. Procuramos por toda a casa, pelo curral, pelo campo enlameado. Gritamos seu nome até perder a voz. Quando finalmente a encontramos, ela estava de pé debaixo de uma das árvores no fundo, completamente encharcada. Tinha o olhar perdido e o corpo coberto de barro. A partir daquela noite não restou nenhuma dúvida. A casa não nos queria, ou talvez nunca tivesse sido nossa. Era como se algo, ou vários desses algo, estivessem apenas esperando que baixássemos a guarda para ficarem com Camila. E embora eu resistisse a acreditar no sobrenatural, era difícil não pensar nisso. Empacotei o que pude no escuro. Teresa não discutiu comigo porque mal conseguia se manter de pé. Suas mãos tremiam e os olhos lacrimejavam. Ela não disse uma palavra sequer e caminhava atrás de nós como se estivesse dormindo, com a roupa molhada grudada no corpo. Eu a carreguei um bom trecho do caminho até que adormeceu nos meus braços. Saímos a pé antes do amanhecer. Não esperei o tempo melhorar. O barro estava nos joelhos e o vento batia de frente. De tempos em tempos, Teresa virava para olhar a casa, como se esperasse ver alguém saindo de lá, mas isso nunca aconteceu. A silhueta do rancho foi se perdendo na neblina do mato, até que só restou o morro. Não paramos e caminhamos sem rumo certo, até que um caminhão velho nos recolheu por pura sorte. O motorista disse que nos viu de longe e achou que fosse um acidente. Não explicamos nada. Nem naquela hora, nem depois. Só pedimos que nos levasse até a cidade. De lá conseguimos contato com um primo da Teresa que morava a algumas horas dali. A caminhonete que veio nos buscar era do vizinho dele. Ninguém disse uma palavra durante o trajeto. A casa do primo ficava em um assentamento mais ao sul, também isolado, mas não tanto quanto o rancho. Pelo menos tinha energia elétrica, vizinhos, e o chip do celular tinha sinal. O primo nos acomodou num quartinho de madeira lá no fundo, perto do galinheiro. Foi o suficiente. No primeiro dia, Camila quase não falou e comeu pouco. Parecia exausta, como se não dormisse há semanas. Teresa não se afastava dela. Sempre que podia, examinava os braços e as costas da menina, procurando por novas marcas. Naquele dia não havia nenhuma, mas à noite, enquanto tentávamos dormir, Camila se levantou e ficou parada ao lado da porta. Perguntei o que ela estava fazendo e ela disse que as sombras não tinham ido embora, que só estavam lá fora esperando por ela. Na manhã seguinte, o primo me perguntou se tinha acontecido alguma coisa.
Disse que ouviu sons estranhos no quintal durante a madrugada, como passos arrastados e algo respirando forte. Achou que fosse um cachorro, mas o cachorro dele não tinha latido a noite inteira, nem o que tínhamos levado com a gente. Eu não respondi. Não tinha forças para começar a explicar coisas que nem eu entendia. As noites seguintes foram iguais. Camila não dormia direito e acordava dizendo que alguém chamava seu nome do pé da árvore no quintal. Uma noite encontramos ela falando sozinha, sentada ao pé da cama, olhando para o nada. Teresa já não discutia mais com ela, apenas a abraçava, com os olhos cheios de lágrimas. O primo também começou a notar coisas. A esposa dele contou que viu alguma coisa parada do lado de fora do banheiro de madrugada. Pensou que fosse um de nós, mas quando se aproximou, não havia ninguém. As galinhas também foram afetadas. Uma apareceu morta no galinheiro do nada e a outra estava colada na cerca, como se algo a tivesse arremessado contra os arames com força. Decidimos voltar ao rancho apenas para recuperar o carro. Precisávamos dele para sair de vez de lá e buscar um lugar onde pudéssemos estar longe de tudo isso. O primo foi comigo, então saímos cedo, com o caminho ainda ruim, mas transitável. Chegamos à casa por volta do fim da manhã e o céu continuava nublado. Ao descer, o primo comentou que o lugar parecia estranho. O carro ainda estava onde tínhamos deixado, coberto de barro, com os pneus murchos e os vidros embaçados por dentro. Abri a porta do motorista e o cheiro era forte, como de alguma coisa podre. Conectamos a bateria nova que havíamos levado e depois de alguns segundos ele ligou. Mas no mesmo instante ouvimos um baque dentro da casa. O primo me perguntou se eu tinha deixado algo ligado, mas eu disse que não. Tudo devia estar como deixamos. Fechei o capô do carro sem fazer barulho. Subimos e fomos embora com os pneus murchos, sendo puxados pelo outro carro. Voltamos com o veículo até conseguir trocar os pneus, e só então pudemos partir. Camila desde então parou de falar das sombras, não voltou a se levantar durante a noite, e Teresa também voltou a ser do jeito que era antes. Algumas marcas desapareceram com o tempo, outras ficaram como cicatrizes finas nas costas e nos braços. Ninguém sabe dizer o que habita naquele rancho. A casa continua de pé, mas nunca voltamos para buscar o que deixamos lá. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Isso aconteceu há alguns anos, quando eu ainda morava com meus pais. Durante meus últimos anos vivendo com eles, antes de ir para a faculdade, meus pais compraram e nos mudaram para uma casa nova. Era mais afastada da cidade e até da maioria dos subúrbios. Parecia muito isolada no meio do mato e era meio que uma mansão, pelo menos aos meus olhos. Embora fôssemos só nós três morando lá, tínhamos família que vivia nos visitando com frequência, então acho que essa era a desculpa deles para comprarem uma casa maior do que precisávamos. De qualquer forma, aquela semana era uma das raras vezes em que meus pais viajaram para visitar o resto da família. Eles me ofereceram para ir junto, mas eu não queria perder uma semana de aula. Teria que correr atrás de tudo depois. Então decidi ficar e cuidar da casa enquanto eles estavam fora. Uma coisa que percebi rapidamente naquela casa nova foi que eu não gostava de ficar sozinho nela. O lugar era tão grande, com tantos corredores longos e quartos vazios, que causava desconforto. Sem falar que a casa tinha sido construída há mais de um século, o que já era meio assustador por si só. Eu já tinha idade suficiente para tentar ignorar essa sensação estranha, mas ela nunca desaparecia de verdade. Nos 2 primeiros dias em que meus pais estavam fora, tudo correu bem. Fui para a escola, saí com alguns amigos e depois fiquei tranquilo em casa. No terceiro dia fiz o de sempre.
Fui à escola e depois saí para comer com meus amigos. Só voltei para casa por volta das 6 ou 7 da noite. Já estava bem escuro e eu estava meio exausto, então só queria deitar na cama e descansar pelo resto da noite. Entrei, larguei minhas coisas da escola perto da porta e subi para o segundo andar. Assim que olhei pelo longo corredor do andar de cima, percebi algo estranho. Uma das portas dos quartos de hóspedes estava aberta. Na hora não pensei exatamente que havia algo errado, mas aquela sensação desconfortável voltou na mesma hora. Fui até o quarto de hóspedes e olhei lá dentro. Havia só uma cama e alguns móveis aleatórios, mas fora isso não tinha nada lá. Fechei a porta, mas continuei me sentindo estranho com aquilo. O problema é que meu quarto ficava no final daquele corredor, então eu passava por todas essas portas várias vezes ao dia e não conseguia entender como não tinha notado essa porta aberta antes. Sempre odiei quando as portas ficavam abertas naquela casa enorme, porque era esquisito passar por tantos cômodos escuros. Antes de relaxar, fiz uma ronda rápida pela casa. Não entrei em todos os quartos, só dei uma olhada geral para ver se algo parecia fora do lugar. Sem encontrar nada, concluí que provavelmente só não tinha reparado na porta aberta antes, e tentei não me deixar levar pelo medo. Talvez a porta tenha até se aberto sozinha enquanto eu estava fora, caso não estivesse completamente fechada. Fui para meu quarto e liguei a TV, tentando acalmar a mente. Infelizmente, isso não ajudou muito. Fiquei pensando no fato de que eu estava sozinho numa mansão enorme, sem jeito de saber o que estava acontecendo nos outros cômodos. Não que realmente estivesse acontecendo algo, mas o que assustava era justamente o desconhecido. Passou uns 45 minutos, talvez uma hora, e eu comecei a sentir fome. Saí do meu quarto e desci para o primeiro andar. Outra coisa estranha de morar numa casa assim é que raramente todas as luzes estão acesas, então eu estava sempre passando por cômodos escuros. Enquanto estava na cozinha, ficava achando que via algo na sala de estar lá no fundo. Toda vez que eu olhava, a sala estava escura e vazia. Comecei a achar que estava ficando maluco. Tudo estava mexendo com a minha cabeça e eu realmente não queria me render àquela sensação ansiosa, que eu achava ser infundada. Disse a mim mesmo que estava assustado à toa e tentei ignorar. Fiz o jantar e subi de volta para meu quarto, mas assim que cheguei naquele corredor, senti um arrepio gelado. Aquela porta estava aberta de novo. Congelei ali mesmo e fiquei olhando para o corredor escuro por talvez um minuto inteiro. Não conseguia entender como isso estava acontecendo. Naquele momento, eu realmente comecei a considerar que aquela casa era assombrada. Nunca acreditei nessas coisas, mas isso foi antes de morar numa mansão velha e assustadora no meio do mato. Caminhei em silêncio até o quarto de hóspedes, empurrei a porta mais aberta e olhei lá dentro. Estava exatamente como antes. Entrei e procurei por qualquer sinal sutil, como uma pegada suja ou algo fora do lugar, mas não encontrei nada. Me sentindo ainda mais assustado, saí e fui direto para meu quarto, fechando e trancando a porta. Mandei uma mensagem para meus pais, tentando não soar um medroso de merda, só perguntando se eles já tinham notado aquela porta se abrindo sozinha ou se havia algum problema com ela. Eles responderam rápido, dizendo que nunca tinham percebido nada e não sabiam do que eu estava falando. Respondi dizendo que não se preocupassem, que provavelmente não era nada, mas sinceramente eu estava cada vez mais assustado. Era como se meu instinto soubesse que algo estava errado. Eu estava sentado na cama com a TV ligada e comendo há uns 10 minutos, quando ouvi o que parecia claramente ser passos no corredor. Rapidamente peguei o controle remoto e pausei a TV a tempo de ouvir um estrondo do lado de fora da porta do meu quarto. Meu coração disparou na hora. Houve uma longa pausa e nenhum som na casa, o que me deixou com tanto medo que eu nem conseguia me mover. Então, quem quer que estivesse do lado de fora,
bateu suavemente e devagar do outro lado da porta, como se estivesse apenas tocando com os dedos. Eu não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Foi tão surreal que eu não sabia como reagir. Depois disso, não houve mais batidas ou toques por, sei lá, 1 minuto inteiro. Então, finalmente, eu gritei: "Já chamei a polícia!" Claro que era mentira, mas eu esperava que isso fizesse a pessoa ir embora. Sabia que em algum momento teria que chamar a polícia de verdade, mas naquele momento parecia inútil, já que eles demorariam pelo menos uns 30 minutos para chegar. A única resposta que recebi foram mais 3 batidas na porta, ainda naquele mesmo ritmo calmo e lento. Finalmente, decidi ligar para a polícia. Falei com a atendente, dei meu endereço e tudo mais. Ela perguntou o que a pessoa estava fazendo naquele momento, e quando comecei a dizer que ela estava do lado de fora da porta do meu quarto, ouvi um som alto de arranhado contra a madeira. Parecia que estava passando algo afiado na porta. Comecei a entrar em pânico, implorando para que eles chegassem rápido. A maçaneta começou a se mexer de um lado para o outro, mas graças a Deus eu tinha trancado a porta com chaves. Passou mais ou menos 1 minuto, e mais 3 batidas vieram na porta. Depois tudo ficou em silêncio de novo. Ficou completamente quieto durante os 30 minutos em que esperei a chegada dos policiais. Quando eles chegaram, não havia mais ninguém do lado de fora do meu quarto. O único sinal que restou foi um arranhado profundo entalhado na porta, claramente feito com uma faca. Os policiais tentaram investigar por onde a pessoa poderia ter entrado, mas era quase impossível, considerando quantas entradas e janelas havia na propriedade. Além disso, a maioria das janelas tinha travas velhas e pouco confiáveis. No fim, nenhuma pista real foi encontrada. Meus pais voltaram para casa o mais rápido que conseguiram. Embora nada mais tenha acontecido, eu nunca mais me senti seguro naquela casa. Cada corredor escuro e quarto vazio parecia ainda mais assustador, e os bosques em volta da casa me deixavam cagando nas calças. Apenas 1 semana depois do incidente, eu poderia jurar que vi alguém parado entre as árvores perto da janela, mas estava escuro, então talvez tenha sido só uma sombra. Felizmente não moro mais lá, e meus pais venderam a casa há apenas alguns meses. Seja lá o que estava acontecendo naquela casa, vai continuar sendo um mistério. Isso aconteceu em meados dos anos 2000, no cemitério Greenwood, no sudoeste de Decatur, Illinois. Este cemitério é considerado um dos lugares mais assustadores do Centro-Oeste. Começou como um cemitério e depois se tornou uma vala comum para soldados durante a guerra. Também estava ligado a algumas atividades de culto naquela época, sendo muitos bebês assassinados ali para fins de rituais. Há muito tempo, uma grande inundação destruiu muitas sepulturas e um pouco da história daquele lugar. Minha irmã Célia sempre se interessou por coisas assustadoras. Isso causou alguns problemas para ela porque foi criada pelos nossos bisavós, que eram muito gentis, mas também muito religiosos. Ela se mudou para Decatur, que estava se transformando em um lugar cheio de crimes, assim como é agora. Já era bastante caótico naquele tempo. Em sua nova casa, havia um porão assustador com terra no chão. O proprietário anterior, um homem idoso, havia falecido e sua mãe já havia visitado a casa antes. Ela mencionou que tudo parecia muito escuro, como se tivesse sido queimado. Então já havia uma vibração estranha na casa desde o primeiro dia. Célia, minha irmã, estava se sentindo deprimida por causa das dificuldades da vida e dos problemas financeiros. Como uma espécie de fuga, ela começou a sair para vários lugares com seus amigos, procurando coisas para distrair a cabeça. Coisas como acampar,
visitar lugares abandonados e cemitérios à noite. Eles costumavam ir ao cemitério de Greenwood. Era como um lugar seguro para Célia, de uma forma estranha. Ela ia lá à meia-noite com seu cachorro, que era um ótimo cachorro e muito bem treinado. Eles não experimentaram nada muito assustador, apenas alguns ruídos estranhos de vez em quando. Então, uma noite, quando ela foi com as amigas, as coisas ficaram realmente selvagens. Na primeira vez que foram, tiraram muitas fotos. Pouco depois ouviram 2 batidas muito fortes. Eles se viraram para olhar, mas não viram nada. De repente, todos sentiram como se o tempo tivesse parado. Parecia que algo os fazia virar a cabeça em direção a uma estrada de cascalho, do outro lado de uma cerca. Assim que se viraram, todos viram 2 formas escuras correndo pela estrada. Essas coisas pareciam nuvens de neblina, como nos filmes de terror. Todos se sentiram congelados, incapazes de se mover, até que o cachorro de minha irmã latiu e todos conseguiram correr. Eles saíram correndo de lá, correndo de volta para o carro por 1 quilômetro inteiro. Mais tarde, Célia investigou e descobriu que outras pessoas também já tinham visto essa mesma aparição. As fotos que tiraram estavam repletas de orbes coloridos de todos os tamanhos, e quando jogaram no Reddit muitos anos atrás, a maioria disseram que era mentira. Depois de algum tempo, eles reuniram coragem para voltar e foram para a parte mais assustadora do cemitério, chamada Hell's Hollow. Eles estavam agindo como se quisessem que algo aparecesse para eles, porque nada de assustador havia acontecido ainda. Então, do nada, eles ouviram um grito realmente assustador vindo de longe, um grito de pura dor, como se uma mulher estivesse sendo despedaçada. Eles decidiram voltar para seus carros. Eles ficaram sentados um pouco, só conversando. Uma das amigas da Célia tinha um laser de brinquedo para gatos e estava brincando com ele. Enquanto ela brincava com o laser, luzes apareceram nas árvores. Célia percebeu que eles formavam um padrão. 2 luzes brancas seguidas por uma vermelha escura. Definitivamente não eram lanternas nem feitas por pessoas. Quando voltaram para casa, tudo parecia bem até que ela descobriu que havia algo estranho no armário. Muitas vezes ouvia sons de arranhões e rosnados vindos de dentro. Depois da experiência em Greenwood, Brutus, o cachorro, sempre parecia assustado dentro de casa. Além disso, algumas portas no porão abriam sozinhas, especialmente a porta que dava para o chão de terra. Muitas vezes ouviam-se sons de passos vindos de cômodos diferentes, ainda mais quando alguém estava sozinho. As pessoas ouviam seus nomes sendo chamados enquanto tomavam banho. Especialmente Célia. Acho que seja o que for, se apegou a Célia por causa de suas emoções sombrias, e isso realmente alimentou a entidade. Houve uma vez que ela ficou sozinha com Brutus à noite durante uma queda de energia. Ela disse que constantemente via sombras pretas se movendo pela casa. Ela agarrou Brutus e ficou sentada na varanda por horas até os outros chegarem. Quando se mudaram de lá, eles alugaram a casa para um cara, mas ele foi embora uma semana depois, provavelmente porque também passou por algo estranho. Muitas vezes ela tinha sonhos que pareciam atormentá-la, e quando eu era criança morria de medo de dormir com ela. Atualmente muitas coisas mudaram em sua vida, e ela encontrou sua fé em Cristo. Parece que isso afastou qualquer escuridão que ainda pudesse estar ao seu redor. Muito obrigado pela oportunidade. Isso aconteceu comigo em 2015, quando trabalhava em uma loja de roupas em um shopping aqui da minha cidade. É um lugar pequeno, não tão grande a ponto de se perder, mas grande o suficiente para se sentir sozinho depois do horário de fechamento. Eu já estava lá há mais de 1 ano, e embora o trabalho fosse tranquilo, os dias de inventário podiam ser exaustivos.
Naquela noite fiquei com 2 colegas. A loja fechava às 9 da noite, mas ficamos até tarde verificando e bipando cada peça de roupa. Era uma tarefa monótona, mas tentávamos torná-la mais suportável com conversas e algumas brincadeiras. Tudo estava normal até perto das 23. Eu estava em um dos cantos da loja, organizando as prateleiras, quando senti que alguém me observava. Olhei por cima do ombro, mas não havia ninguém. Acho que todos em algum momento já sentiram que estavam sendo observados, mesmo quando não havia ninguém por perto. Então tentei ignorar. Tivemos um dia pesado e aquele horário costuma pregar peças na mente, especialmente quando você está com sono e irritado. Continuei trabalhando, mas pouco depois, ao caminhar em direção aos provadores, vi algo que me fez parar de repente. Entre os cabides de roupas, eu poderia jurar que vi um rosto. Tinha cabelos loiros, lisos e olhos apagados que mal consegui distinguir antes de desaparecerem atrás das peças. "Quem está aí?" perguntei em voz alta, tentando soar calma, mas ninguém respondeu. Voltei para onde estavam minhas colegas, perto do caixa, tentando fingir que não estava assustada, mas mesmo assim uma delas perguntou se eu estava bem. Respondi que sim, mas não conseguia tirar aquela imagem da cabeça. Mais tarde fui designada para revisar a área do estoque no fundo da loja. Esse lugar sempre me dava um pouco de medo. Era escuro, as luzes piscavam de vez em quando e o silêncio ali era assustador. Enquanto escaneava algumas caixas, ouvi passos atrás de mim. Alguém estava se aproximando. Virei-me imediatamente, esperando ver uma das minhas colegas, mas não havia ninguém. Então a vi novamente. Desta vez estava espiando pelo batente de uma porta, com os mesmos cabelos loiros, me olhando em silêncio. Meu coração disparou e gritei: "Ei, parem de brincar, isso não tem graça!" E corri em direção à figura. Mas ao chegar lá não havia ninguém. Ninguém estava espiando. Naquele momento, me senti irritada, pois tinha certeza que estavam tentando pregar uma peça em mim. Fingi que ia ao estoque novamente, mas me escondi atrás de uma prateleira. Não demorou muito até ouvir passos novamente. Desta vez esperei que chegassem bem perto antes de sair correndo em direção ao som. O que encontrei era um manequim. Um manequim de uma menina com um vestido branco e uma peruca loira. Estava parado no meio do corredor, como se alguém o tivesse deixado ali. Quero dizer, eu não o vi se mover. Eu ouvi passos, e quando corri e o vi, estava completamente imóvel. Mas aquilo não fazia sentido. Eu mesma havia visto aquele manequim no início do turno, na frente da loja, junto com os outros manequins na entrada. Sem pensar 2 vezes, corri até minhas colegas. Tremendo, perguntei quem havia movido o manequim. Disse que aquilo não era uma brincadeira engraçada e que elas iam acabar fazendo alguém desmaiar de susto. "Nós não saímos daqui", disseram. No entanto, riram como se eu estivesse dizendo bobagens. Não riram como quem fez uma brincadeira. Parecia uma risada sincera sobre a minha reação. "Com certeza você imaginou isso", disse uma delas. Mas tentando me tranquilizar, comentou algo que me deixou ainda mais nervosa. "Olha, se é por causa do que falaram da menina ou das histórias, são só invenções do segurança. Ele ouviu isso do segurança anterior. É só uma lenda, como em todos os trabalhos. Não leve a sério." O problema é que, claro, eu nunca tinha ouvido nada sobre uma lenda ou uma menina fantasma na loja. Sobre essa menina que aparecia à noite, quando a loja já estava vazia e só o segurança fazia a ronda. Aquela noite não consegui dormir. A imagem do manequim e daqueles olhos que vi entre as roupas se repetiam na minha mente várias vezes. Pedi para não fazer mais turnos noturnos e pouco tempo depois pedi demissão. Desde então evito ficar sozinha em lugares fechados. É como se eu sempre tivesse medo de que algo pudesse acontecer de novo, embora eu saiba que não faz sentido. Sei que minhas colegas nunca levaram isso a sério.
que a maioria delas trabalhou anos naquele lugar sem um único incidente. Mas para mim, aquilo foi muito real, algo que nunca vou esquecer.